Discussão única do PR número 006/22. Projeto de resolução com emenda. Autoria: vereadores Maria Amélia e Paulino dos Condutores. Assunto: dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí. Apresentação do projeto. Senhor presidente, nós podemos, de forma regimental, suspender para a discussão da emenda, por gentileza? Temos a emenda. Já podemos fazer a discussão dessa emenda? Suspender um pouco a sessão, já aproveitamos saindo para o almoço? E a desfazer a discussão da emenda? Isso. Não a sessão. Só suspender a sessão para que a gente discuta a emenda. Eu não estou conseguindo que todo mundo olhe o seu WhatsApp e dê o parecer para mim. Eu não posso definir sozinha o que cabe a todos nós. Proposta vereadora Maria Amélia que suspenda a sessão por 10 minutos para que possa discutir a emenda. Os vereadores que forem contrários a essa proposta, por favor, se manifestem levantando os braços. Proposta aprovada. A sessão está suspensa por 10 minutos para que os vereadores possam discutir sobre a emenda do projeto. Retomando a sessão, peço ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Estão todos presentes, senhor presidente. Podemos recomeçar a sessão. Senhor presidente, só por ordem, está presente aqui na tribuna o Dario Burro, ex-vereador, e está fazendo aniversário hoje. Será que a gente pode, pelo menos, dar uma palma aí para o Dario Burro, que está aí presente aí, senhor presidente? Por gentileza. Proposta, vereador. Parabéns, Dário. Que Deus abençoe muito a sua vida com as realizações do seu sonho. Apresentação do próximo projeto. Discussão única do PR número 006/2022. Projeto de resolução com emenda. Autoria: vereadores Maria Amélia e Paulino dos Condutores. Assunto: dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí. Apresentação do projeto. Boa tarde a todos, boa tarde a você que nos assiste pela TV Câmara. Estamos aqui para apresentar um projeto de decreto desta casa, no qual, desde que eu cheguei, a gente viu a necessidade de algumas mudanças, e aí, dialogando com os servidores efetivos desta casa, nós paramos um pouco e estudamos o regimento e fizemos algumas alterações. Eu vou ler a justificativa e depois farei uma breve apresentação. Nobres vereadores, temos a honra de submeter à apreciação e aprovação desta augusta casa o presente projeto que dispõe sobre o novo regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí. A presente propositura visa a promoção de um texto organizado de acordo com as situações apresentadas nestes últimos 17 anos e, ao mesmo tempo, busca a harmonização de artigos e incisos para que a legislação que rege diretamente a vida legislativa seja adequada às dinâmicas de trabalhos atuais. As primeiras tratativas aconteceram durante a reunião no final de 2021. Desde então, foram várias discussões sobre as possíveis mudanças, ajustes e reformulações, totais ou parciais, artigo por artigo, do atual regimento interno, a partir de um anteprojeto proposto no dia 11 de março de 2022, pelo servidor desta casa, Benedito Anselmo Turci, que já vinha registrando alguns pontos preliminares que poderiam contribuir às diretrizes básicas de um novo regimento interno. Este projeto foi elaborado de forma minuciosa para que a norma não crie conflitos desnecessários e que possam prejudicar os trâmites legislativos. Pelo contrário, otimize a tramitação das proposições apresentadas pelos vereadores e garanta a participação democrática de todos.
A matéria aqui proposta teve como base o atual regimento interno da Resolução 642, de 29 de setembro de 2005, que foi elaborado durante a gestão do então presidente da Câmara, Antônio Youssef Hadi Júnior, sob a coordenação, na época, do diretor Vanderlei Benedito Ramos. De lá para cá, já se passaram 17 anos. Neste período, essa normativa norteou e orientou os demais diretores desta casa: João Antônio Greco, o saudoso Moacir Bento Salles Neto e agora atual secretário-diretor legislativo Felipe dos Santos de Lima, que inclusive prestou grande colaboração, apresentando importantes sugestões de alterações que certamente irão auxiliar no acompanhamento das sessões e as suas atribuições diretivas a partir de sua aprovação. É direito de todos os parlamentares ter o máximo de informação a respeito das matérias em pauta para que possam posicionar-se. Por este motivo, a alteração que ora propomos visa garantir ainda mais transparência em todo o processo legislativo, permitindo assim que os vereadores possam atuar de maneira eficaz, responsável e coerente em suas decisões e posicionamentos em respeito à vontade popular daqueles que os elegeram. Mais uma vez, aproveitamos para destacar o importante e valioso apoio e participação fundamental dos servidores Benedito Anselmo Turci e Felipe Santos de Lima, que nos forneceram material e informações imprescindíveis para o embasamento deste projeto. Sendo assim, pelas razões aqui apresentadas, por se tratar de matéria de interesse coletivo, é que pedimos a apreciação dos nobres edis, esperando merecer o apoio dos ilustres pares pela aprovação do projeto. 20 de setembro de 2022, assinam Maria Amélia, vereadora do PSDB, e Paulo Ferreira da Silva, Paulinho dos Condutores, vereadores do PL, presidente da mesa diretora no primeiro biênio. Pode colocar para mim o primeiro slide, espero que dê tempo da gente falar sobre todos eles. Aí a defesa do nosso projeto, né? Autoria em conjunto com o vereador Paulinho dos Condutores, nessa alteração do regimento interno no projeto de resolução. Vou citar algumas das alterações. Previsão de implantação de sistema digital para trâmite dos documentos legislativos, detalhamento da fase de ato solene no início da sessão ordinária, inclusive colocando um prazo para a fala dos oradores nessas homenagens, evitando o alongamento excessivo destes eventos. Também a previsão de encaminhamento prévio da ordem do dia para conhecimento dos vereadores, até a sexta-feira, às 14 horas. Previsão regimental para a criação de frentes parlamentares, situação que não existe hoje no nosso regramento atual. Unificação das indicações por vereadores e por assunto, para melhor eficácia desses documentos, como já ocorre com os requerimentos. Criação de capítulos específicos para melhorar explicação do que são os pedidos de informações e os votos de pesar e sua tramitação, organizando o conteúdo anterior. Nos projetos constantes na ordem do dia, poderão ser protocoladas emendas somente até a data anterior à da realização da sessão, com exceção aquelas que forem assinadas pela maioria absoluta dos vereadores. Previsão de prazo para que os vereadores, autor da propositura, possa corrigir questões pontuais do projeto, evitando um possível parecer contrário do jurídico desta casa. Criação de título detalhado e sequencial do trâmite das proposituras, unificando essas informações que se encontram em diferentes lugares do regimento atual. Criação de prazos diferenciados de parecer para projetos que tramitem em regime de urgência, sendo que o atual regimento é omisso nesse ponto. Possibilidade de tramitação em conjunto de proposituras que contenham assuntos semelhantes, sendo que o atual regimento prevê somente o arquivamento das matérias similares. Em caso de parecer contrário à Secretaria de Assuntos Jurídicos da Câmara sobre um determinado projeto, a Comissão de Constituição e Justiça deverá avaliar e elaborar um parecer sobre as razões legais e jurisprudenciais, levando-se em consideração os argumentos do jurídico da Casa e do autor da propositura, podendo determinar o prosseguimento da tramitação do projeto ou o seu arquivamento. Não há alterações nos requisitos da eleição para a mesa diretora,
e de composição para a comissão dos vereadores, mantendo o regramento atual de necessidade de proporcionalidade partidária para ambos os colegiados. Estas, então, são as modificações que nós estamos apresentando. Peço o voto favorável, né? Porque é de uma maneira muito estudiosa que nós debruçamos em cima desse regimento para essas alterações. Sabemos que uma das emendas nós conseguimos compartilhar com todos os vereadores e a terceira emenda que será apresentada, então, que eu peço aos nobres pares que considere as que estão no projeto, né? Que talvez vai passar aí para aprovação. Não sei se foi apresentado a terceira. Chegou? Chegou? Então, eu peço aos nobres pares que votem contrário a essa emenda e a favor do projeto ao qual a gente está apresentando hoje, eu representando também Paulinho dos Condutores, que foi com a autorização dele, que eu pude dar prosseguimento junto à minha equipe e ao Felipe e o Turci para a elaboração desse novo regimento interno. Obrigado pela atenção e vamos para a votação. Comentários, né? O projeto está em discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da primeira emenda. Senhor presidente, está em discussão ainda? Eu avisei, está em discussão, ninguém se manifestou. Vai lá, vai lá, vai lá. Quero cumprimentar todos que nos acompanham e os que estão aqui também presentes. Dizer que hoje nós estamos votando aqui um projeto que visa alterar o regimento interno da Câmara Municipal. Para você que está em casa, o regimento é a lei que rege aqui o processo legislativo, a hora que cada vereador tem que votar, as emendas que ele tem que apresentar. Então, esse regimento, ele faz essa leitura, disciplina o trabalho dos vereadores aqui na Câmara Municipal. E a vereadora Maria Amélia e o vereador Paulinho propõem esse projeto, não é? E submete aqui a aprovação. E eu não tenho problema de vir aqui discordar, não tenho problema de vir aqui debater minhas ideias, porque se o vereador não fizer isso, né, quem é que vai fazer aqui na Câmara Municipal? Então, eu não tenho problema nenhum. E sempre sou coerente com as coisas que defendo, com as coisas que norteiam a minha política, norteiam a nossa postura aqui dentro da Câmara Municipal. E se tem uma postura que eu defendo aqui, é o direito das minorias se manifestarem, não é? É o direito das minorias terem os mesmos direitos que as maiorias. Isso é fundamental no processo legislativo, isso é democrático, não é? E o que nós estamos alterando aqui, e eu quero chamar a atenção, é que o vereador só poderá propor uma emenda se ele tiver a maioria dos vereadores, não é? Então, se ele for propor uma emenda, aqui em plenário estou falando, antes o vereador pode apresentar a qualquer tempo, mas aqui em plenário ele precisa obter a maioria dos vereadores, não é? E isso faz com que você trate as minorias de forma diferenciada. Essa é a verdade. As minorias, se um vereador tem 4 assinaturas, ele não vai poder apresentar a emenda. Agora, se a maioria tiver assinando a emenda, aí vai poder apresentar. E a gente sabe bem como funciona o legislativo, não é? E isso aqui eu estou falando independente de partido. Quando era o PT, tinha a maioria, agora é o PSDB, tem a maioria. E isso faz com que somente aqueles que ingressam na maioria é que vão poder ter as suas emendas apreciadas durante a votação. Isso para mim é um tratamento antidemocrático,
não igual aos parlamentares que compõem aqui a Câmara Municipal. Isso é o que está no projeto de lei. Era melhor, então, que se suprimisse o direito de se apresentar emenda durante a votação. Aí sim, era mais democrático, porque nem maioria e nem minoria poderiam, então, fazer essas emendas. Mas na medida em que a vereadora Maria Amélia colocou no projeto que a maioria pode, só a maioria pode fazer a emenda, aí, com todo o respeito que eu tenho, né, a todos os vereadores e vereadoras aqui da casa, isso se torna antidemocrático, porque só quem pertence à maioria, ou seja, muitas vezes ao time do prefeito, é que poderão fazer as suas emendas durante a votação do projeto. E repito aqui, essa casa muda muito, não é? Às vezes se tem maioria, o vereador compõe a maioria, às vezes compõe a minoria, isso é normal na Câmara Municipal. Eu acompanho a política de Jacareí há muito tempo e já vi muita coisa acontecer na Câmara Municipal. Já vi muita coisa acontecer, de vereadores, por hora apoiar o prefeito, e por hora não apoiar, às vezes vai para a maioria, às vezes vai para a minoria. Isso foi durante todo o tempo que eu acompanho a Câmara Municipal. Sempre aconteceu esse tipo de situação. E ao acontecer esse tipo de situação, a gente não pode achar, porque nós temos a maioria, que nós temos que fazer regra para a gente. Isso não é democrático. Nós precisamos sempre pensar que a democracia é também dar o direito das minorias fazer a mesma coisa, que no caso aqui seria apresentar a emenda durante o processo de votação. Então, na medida em que você privilegia as maiorias, você acaba escanteando o direito das minorias também poder fazer emenda. Agora, eu defendo essa posição aqui, vou continuar defendendo, porque eu acho que democracia é assim, não é? Democracia é assim. A gente precisa respeitar também o direito das minorias. A gente precisa dar voz às minorias. A gente precisa tratar as minorias de igual forma, de forma isonômica, para atender um princípio muito caro da Constituição, que se chama o princípio republicano e o princípio também da igualdade, não é? Não adianta eu vestir aqui o meu terno e outrora estiver aqui em outra legislatura ou em outra, né, outro governo, dizer eu tenho a maioria, eu vou passar o trator, porque a maioria é que manda. As minorias não poderão apresentar aqui a emenda ao projeto de lei, porque a maioria é que manda. Isso, para mim, é uma visão que não é atual, é uma visão que é ultrapassada, porque, na verdade, nós precisamos respeitar as minorias, porque respeitar a minoria não é respeitar o vereador Paulinho, o vereador Dude, o vereador Hernani, mas é representar aqueles que lá fora depositaram o voto nesses vereadores. O vereador não está aqui para representar o seu umbigo, o seu interesse pessoal apenas. O vereador está aqui para representar os anseios daqueles que o elegeram. E a gente negar o direito da minoria é negar o direito das pessoas que não concordam com a maioria, mas que precisam ser respeitados. Portanto, esse é o meu posicionamento aqui nesse projeto e faço com muita tranquilidade, porque sou coerente com o que penso, com o que discurso. Democracia sempre. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Primeiro, eu acho que a gente tem que saber valorizar as pessoas, ser grato aí pelo trabalho que a Maria Amélia e o Felipe, sobretudo, aí fizeram, reavaliando
todo esse projeto, uma coisa bem trabalhosa aí para trazer aqui para a gente, para discussão. Então, queria começar aqui, Maria Amélia, parabenizando você por esse trabalho que eu sei que foi árduo aí para rever esse regimento interno. E muita coisa a gente via que estava errada mesmo, muita coisa que a gente via que não tinha muita regra, e às vezes a gente que está na segunda legislatura, a gente via que certas coisas não poderiam, ninguém sabia direito, nunca, às vezes algumas coisas que aconteciam, a gente não sabia direito o como proceder, o que fazer, e algumas coisas não existiam regras. Mas aqui, não fico à vontade com esse dispositivo da gente, como o Luiz Flávio disse, de deixar a democracia de lado. Essa é a casa das leis, essa é a casa onde você vem aqui defender um projeto de lei, você não pode ter vergonha de subir nessa casa ou querer sufocar o outro lado, porque você tem vergonha de defender aquilo que você está votando. Eu já vi várias pessoas e eu escolhi fazer uma legislatura diferente. Eu já vi várias vezes, não só nessa legislatura, mas na passada também, muita gente aqui votando até contra suas convicções, votando aquele voto que a gente chama, Luiz Flávio, de voto envergonhado. E por que não trazer a pauta? Pô, se eu acredito naquilo que eu estou defendendo, é fácil eu ir para o debate político. É simples. Então, eu fico assim, receoso de voltar esse projeto, porque acho que não adianta em nada, como eu disse, porque assim, na hora, se tiver medo da opinião pública, quando passar a listinha lá de quem não quis assinar a emenda e cair aí, hoje a gente tem as redes sociais aí que servem até para estar fiscalizando, nós políticos dessa casa vão cair aí na boca do povo a hora que tentar esconder aquilo que estão votando. Eu acho que vai sair pior do que vir aqui e defender o ponto de vista de maneira realista. Então fica aí, talvez me abstenha aí ou seja contrário à aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, mais uma vez os vereadores e vereadoras, todos os funcionários. Nesse momento discutimos um projeto fundamental que organiza o funcionamento dessa Casa de Leis. Um projeto que foi amplamente discutido, debatido. E eu quero, além de dar os parabéns às pessoas que hoje estão atuando nessa propositura, que é o caso da vereadora Maria Amélia, o Felipe, representando a Secretaria Administrativa, eu quero enaltecer o saudoso Moacir, que antes do seu falecimento já havia apontado que tinha anotações para serem feitas ao longo dessa legislatura. Então, com muita maestria, vocês assumiram isso nesse momento. E eu faço mais uma vez essa homenagem a um homem que se dedicou tanto ao Legislativo, que nos ensinou muito no tempo em que passou aqui conosco. E eu quero corroborar com as falas do vereador Luiz Flávio e Rodrigo Salomão, e aqui falo em nome do Republicanos, eu, o vereador Rogério Timóteo, a gente tem conversado bastante e até mesmo avaliando aí o cenário nacional, em que o nosso presidente fez a seguinte manifestação: nós somos independentes. E o que significa essa independência? É votar de acordo com as nossas convicções, de acordo com o que é interessante, produtivo para o povo brasileiro, para o povo do estado de São Paulo e para o povo de Jacareí.
E é nesse sentido que eu quero aqui pegar como destaque esse ponto fundamental, que é a impossibilidade de apresentar emendas, subemendas no dia da sessão, no dia da discussão do projeto. Primeiro ponto, aqui nesta casa, só eu e o Flavinho, como vereadores, somos advogados, então talvez a gente fale com uma linguagem um pouquinho não usual, mas peço desculpas e espero ser compreendido. A legislação, ela é sempre abstrata e geral. O que isso significa? Que ela não pode enxergar um único indivíduo. Ela é abstrata, ela não vê caso concreto. Ela vê primeiro o interesse público. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos uma questão técnica legislativa. Nós temos os atos dos processos legislativos, que começa com a iniciativa, com a discussão que nós estamos fazendo agora, com a votação, que é um passo posterior. Depois nós temos a sanção ou veto do prefeito, a promulgação e depois a publicação. Então, quando nós nos prontificamos a subir aqui, colocar os nossos posicionamentos, é óbvio, ninguém é dono da verdade absoluta, ninguém sabe tudo, todo o tempo. Que alguém vai subir aqui e vai me chamar a atenção com uma fala. Isso pode trazer à mente de qualquer um aqui um fato novo, uma ideia nova, que daí eu volto para a questão do interesse público. Se tivermos uma ideia aqui, isso faz parte do processo. Nós já ouvimos tanto falar que essa casa do debates, essa é a casa das ideias. Se for produtivo para o povo, que a gente possa, de forma democrática, dentro dos princípios democráticos de direito, fazer essa propositura. Pois não, vereador? Olha, vereador Hernani, só para a gente ter uma ideia, acaba de chegar para mim aqui o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O que essa comissão faz? Ela analisa a emenda, se ela está ou não de acordo, pelo menos é o que deveria fazer, com a Constituição, com as leis municipais, com o regimento. Foi rejeitado pelos 3 votos. E a justificativa é assim: a matéria foi discutida com os pares e por isso solicita o arquivamento. A emenda é contrária à lei? É isso que tem que dizer uma comissão de Constituição e Justiça. Se ela foi discutida ou não, isso faz parte do processo. Agora, arquiva dizendo que ela é contrária à Constituição, que ela é contrária às leis. Não pode ser uma Constituição de Justiça analisar dessa forma sem indicar qual é o dispositivo legal que impede a tramitação dessa emenda. Aqui não tem nenhuma justificativa. Obrigado, vereador. Eu me sinto até envergonhado, né? A gente nos bastidores estava conversando, fico de verdade mesmo, constrangido, porque é como se a gente falasse para o jogador de futebol que não pode chutar bola, que o motorista não pode dirigir e o vereador não pode legislar em assuntos de interesse local quando tem uma boa ideia. Então, se porventura surgir uma ideia e que no transcorrer da sessão não tenha tempo hábil ou não consiga fazer uma boa articulação, que isso pode acontecer, se alguém falar para mim, porque tem uma justificativa, não vamos colocar porque dá muita correria. Ué, mas imagina a correria de quem tiver uma boa ideia, ter que correr atrás da maioria. É correria para um lado e correria para o outro. Não tem como a gente falar, correria pequenininha, correria... Não existe isso. Então, me desculpem, com todo o respeito, eu acho assim, uma imaturidade a gente não colocar isso para ser discutido até mesmo no decorrer dessa semana, talvez numa outra sessão. Fiz a proposta para adiar, já que sempre o argumento é falta tempo. Não, eu sentei na mesa, estudei o projeto, fiquei na minha casa estudando, sentei, propus algumas alternativas, a gente colocou, mas nesse ponto que é inerente à função do parlamentar, isso é inerente à função de quem quer fazer o bem para a sociedade. Se você tiver uma ideia, puxa, que pena, nós não temos dia e hora marcado para ter uma ideia. Então, se eu tiver uma ideia hoje, puxa, eu só vou ficar lamentando, porque eu não posso apresentar.
Por quê? Se eu não tiver... Só mais um minuto, senhor presidente. Porque se eu não tiver a maioria para assinar, passou. Então, quem é prejudicado é você, cidadão. Que pode acontecer, porque tem gente que está achando que é eterno aqui, e nós estamos legislando, e eu volto no início da minha fala, de forma abstrata e geral. Não é para nós, é para as futuras legislaturas também. Então fica aqui o meu repúdio com relação a essa postura. Se quiserem adiar, façam um requerimento, já fiz isso, e espero que com bom senso as coisas caminhem nessa casa. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, você que está em casa. Boa tarde mais uma vez, o Dario Burro. Os parabéns aí mais uma vez, pro seu dia. Regimento interno da casa. Vamos lá, Roninha. Regimento interno da casa. Aonde hoje o senhor faz parte dessa casa como vereador. Parabéns, Maria Amélia, Paulinho dos Condutores, pela coragem e atitude de mexer nos ossos daqueles que têm pouca carne. Porque subir aqui nessa tribuna e discursar, falar palavras bonitas como advogado é fácil. Mas eu subi aqui como povão, vou falar do meu jeito. Que o povo entenda. O povo entenda. Porque é fácil, muitas das vezes, a gente ficar o dia todo nessa casa trabalhando, o dia todo trabalhando nessa casa, como vereador. Das 8 da manhã às 5 da tarde. Estudando o projeto, vendo o projeto, lendo o projeto, discutindo com as minhas assessoras, concordas e discorda de um projeto que seja meu ou de algum vereador que vai para o meu gabinete. Agora é fácil subir aqui na tribuna e falar que tem que parar de chutar uma bola, que o jogador não vai poder fazer gol, vai para o treino. Jogador que vai para o treino, joga. É fácil subir nessa tribuna e ficar contra a mudança, se adapta à mudança. Tenha somente um emprego, que eu duvido se não acha tempo para deixar tudo pronto para vir para essa casa. E não precisar fazer emenda na hora. Mas não, só pega o projeto na quarta-feira para ver. Aí, é fácil, né? Vou pôr uma emenda. Esteja todo dia nessa casa trabalhando, esteja todo dia vendo e esteja um emprego só, que é ser vereador da cidade de Jacareí, para você ver se não vai dar tempo de fazer o projeto e de entender o projeto e não precisar colocar emenda. Aí é fácil subir aqui, discursar, jogar nós todos contra a população, para dizer que nós estamos mexendo numa coisa que vai prejudicar a população. Vai prejudicar aquele que trabalha nessa casa com 2 empregos, que não tem tempo para ler o projeto. Aí sim, aí vai. Agora, para mim, estou falando para mim, que estou o dia todo nessa casa, eu sei ler os projetos e entender. Se precisar pôr emenda, eu ponho antes. Não vai me atrapalhar em nada meu serviço nessa casa. Eu vou continuar fazendo as minhas fiscalizações na rua, vou continuar fazendo o meu trabalho e não vai me atrapalhar. Não vai me atrapalhar. Então não adianta falar que é do lado A, do lado B, se é base ou é batom, seja o que for, não sei o que é aí, de um lado do outro. Não tem esse negócio nessa casa. Essa casa é democrática, é para discutir. E eu subi nessa tribuna para discutir, para entender. Que é fácil subir aqui e ficar falando bonito. É fácil, muito fácil. Então faço, volto a repetir. Vereadores dessa casa que tem 2 empregos não vai ter tempo de ler mesmo, não.
Aí, só no dia da quarta-feira aparece aqui, os assessores mostram, vai lá e, aqui, ó, isso aqui tem para emenda, aí corre para fazer emenda. Aí atrapalha também quem está querendo prestar atenção na leitura de um projeto, na apresentação do trabalho da casa. Aí fica tudo correndo, aí não dá tempo nem de ver. Aí é expertise, né? Ninguém viu mesmo? Vai passar, põe que vai passar. Ninguém vai ver. Aí sim, eu aceito a palavra de dizer que aí sim prejudica o município lá fora. Aí sim. Eu tenho certeza que essa casa, com toda a experiência jurídica de conhecimento, não é 2 advogados que vai mudar a minha cabeça. Não é. Porque eu acredito nessa mesa que está aí atrás, aí, ó, desses profissionais dessa casa aqui, que discutiu junto com os autores do projeto, que realmente a mudança é importante para a nossa cidade e para essa casa. Então, por isso que eu repito e volto a dizer, da forma que foi feito, da forma que foi estudado, mudado e analisado, eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, assumo o que eu estou falando. Vai ser bom para a cidade e para essa casa. Pode falar, Maria Amélia. Agradeço imensamente mais esse tempo e você poder defender esse projeto que realmente foi construído a várias mãos e tranquilizar. Realmente, as falas bonitas às vezes nos convencem, né? Tentam nos convencer. Mas a gente precisa deixar claro que é um projeto democrático, todos puderam dar suas sugestões. Obviamente, a gente também, nesse projeto ao qual eles estão citando, neste artigo, que não poderão, que não é algo democrático, é sim, mesmo ele sendo maioria, minoria, maioria, a gente precisa do voto dos pares interessados, né? Para a última hora. Mas as emendas podem ser colocadas no dia anterior e, no dia, se aparecer uma emenda e que seja de bom grado, que seja de interesse público realmente, e não partidário, e não uma questão que vá ferir também os nobres pares que aqui estão, por isso nós estamos pedindo que a maioria absoluta assine junto, que é uma propositura boa. Assim nós fizemos com o vereador Hernani na semana passada. Todos os pares assinaram porque a emenda era valiosa. E a gente não tira isso do projeto. Isso está validado. Nós só precisamos da assinatura. E aí é o argumento do parlamentar em convencer os nobres pares. Senhor presidente, só para completar aqui, para reforçar a minha fala, estipulo e falo de vereadores, volto a falar. Agora, se tem vereador que vai entender que é para ele ou não é para ele, não tem culpa. Eu só falo que 2 trabalhos não dá tempo mesmo. Algum serviço que a gente faz já não dá tempo de fazer as coisas, imagina 2. Agora, se alguém aí se achar que é para ele, eu não posso fazer nada. Mas eu estou dizendo que trabalhar nessa casa com 2 serviços não vai dar tempo mesmo de ler o projeto. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, munícipes da cidade de Jacareí. Eu gostaria de falar sobre esse projeto. É o seguinte, o povo entender, a população entender, o vereador, sendo eleito, ele não precisa estar aqui na Câmara. O povo entender como que é. Se na sessão o vereador estiver aqui, votar projeto, pedido de informação, requerimento, ele pode ir embora. Pode ir embora. Ninguém pode entrar contra o vereador, porque é lei. Agora, só que o povo tem que ver isso aí. O povo tem que ver. Isso aqui não tem que mudar aqui na Câmara, isso tem que mudar lá em Brasília, para até os deputados ficar no local deles. Quanto de prejuízo dá os vereadores no Brasil?
Então, todo tem consciência. Quando vai para a rua pedir voto, eu vou trabalhar na Câmara. Só que não é todas câmaras que faz isso. Uns vêm, outros não vêm. Agora, se estão discutindo esse problema desse projeto aqui, é o seguinte, quem não vem na Câmara Municipal, não tem um assessor? Tem 3 assessores, não tem 3? 2 horas, o projeto está disponível na Câmara, toda sexta-feira. O assessor parlamentar, ele ganha quase igual um vereador. Incrível que ganhe quase igual ao vereador. Ainda tem a férias 13º, e nós não tem isso aí. Nós não tem 13º, não tem férias. Então, se for pensar, ele ganha mais do que a gente. A responsabilidade é do assessor parlamentar. Ele tinha que pegar ali, olhar na sexta-feira e olhar o projeto e dizer assim, estou precisando de uma emenda nesse projeto. Ah, eu vou atrás do meu vereador. E lá onde que o vereador está trabalhando. Não tem problema nenhum. Não existe apertar o vereador para ficar aqui dentro. Olha, vereador, aqui nesse projeto aqui, está faltando aqui uma emenda. Eu já fiz lá, dá para assinar essa emenda? Coloca no projeto. Aí quando chega aqui na segunda-feira, na quarta-feira, já está a emenda ali. Agora, o assessor não vai lá. Aí quando chega aqui na quarta-feira, aí que vai parar uma sessão para pôr emenda. Vai, desculpa dizer. Aí o erro está onde? O erro está no gabinete. Não está em vereador, não está no gabinete. Então o assessor parlamentar, ele já tem que fazer isso, tem que instruir o assessor parlamentar. Fulano, você está trabalhando comigo. Você manda no gabinete enquanto eu não estiver lá. Agora, quando eu estou lá, tudo bem, mas eu não estou lá, você vai mandar no gabinete. Você é voz ativa do gabinete. Tudo que acontecer lá é você que tem que resolver, porque você, a pensar bem, você está ganhando mais do que eu. Pensando bem, assessor parlamentar. Aí, o que acontece, que eu também acho errado também, chegar aqui na quarta-feira e colocar uma emenda, parar uma sessão para colocar a emenda. Por quê? Se todo tivesse consenso, aqui não poderia nós estar nessa discussão aqui, hoje, aqui na Câmara Municipal. E jamais, se tivesse cheio isso aqui, para colocar a emenda, ficasse 15, 20 minutos se discutindo para colocar a emenda. Além de tudo, quem está aqui na galeria e quem está fora assistindo também, é envergonhoso para os vereadores não ter consenso nisso. Agora, eu, vereador Valmir, eu também chego aqui 7:50, quando dá 5, 5:10, 5:20, eu saio aqui na portaria e vou embora. Agora, tem vereador, não vou falar o nome, o povo não é bobo, que vem só quarta-feira. Ah, é fácil, né? Chegar aqui e colocar as emendas, né? Então, eu não concordo também com isso, não. Eu concordo que vota, chega lá, chama a atenção dos seus assessores e fala, a partir de hoje, está na sua mão aí, assessor, olha o que eu passei lá na sessão de câmaras. Então, se eu fosse vocês que colocaram coisa aí, não vou falar o nome, não pode fazer isso, gente. Tá? O erro não está de ninguém, está do gabinete. Então, se eu falei muito, peço desculpa para vocês, os vereadores, mas nós temos que entrar num consenso de hoje, conforme está vazio aqui, tem só o Darinho aqui, e o povo está assistindo em casa, entrar em consenso para votar esse projeto, para o dia que tiver lotado isso aqui, e o povo em casa assistir uma TV tranquila, quem trabalha, quem não trabalha, e vamos levando a vida. Vamos levando a vida, ganhando dinheiro do povo, andando, passeando, trabalhando. E quando chegar na época da campanha, o povo tem que ver os vereadores. Ó, fulano, eu estava assistindo a TV Câmara,
eu acho que eu não gostei muito de você, mas eu vou tirar no voto. E se alguém achar que eu estou falando muito, desculpa aí, mas essa Câmara Municipal, ela está passando de uma vergonha. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Melo. O projeto continua em discussão. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu não gosto de ser muito repetitiva, pastor, eu vou ser breve. Tem uns comentários aqui que não me agradam muito, né? Porque eu não acerto meu ponteiro pelo relógio dos outros, eu faço aquilo que eu acho correto. Então, vamos lá. Eu nunca coloquei uma emenda de última hora por mim. Não por causa do outro que não vem, o outro que não está aqui, etc. Porque se eu estou aqui, eu tinha que ter a obrigação, estou falando por mim, não me interessam os outros vereadores, eu trabalho por mim. Eu teria que ter a obrigação de ler esse projeto antes. Como eu não li, eu tenho que assumir que eu não li. E eu não me sinto no direito de vir colocar aqui, eu, Sônia, não me sinto no direito de vir colocar aqui uma emenda para atrapalhar, às vezes, o andamento do projeto. Então, eu nunca fiz isso. Por mim. Se o outro faz, é um direito, ok. Eu não faço por mim, tá? Com relação se vem ou se não vem, para mim, isso aí é motivo de cada um. Tá? Então, eu tenho que me habituar a ler o projeto antes, tirar as dúvidas antes e chegar aqui com a minha ideia já formada. Ou eu sou a favor ou sou contra. Se eu tiver que fazer alguma emenda, nem se for de correção, eu tenho que fazer antes. Com relação aqui, olha, essa parte que fala no artigo 138, exceção feita quando as emendas, subemendas e substitutivos forem assinados pela maioria absoluta dos membros do legislativos. Vereadores, principalmente o vereador Luiz Flávio, eu quero acreditar que essa emenda da minoria for boa, que todos nós votaremos a favor, porque é nisso que eu acredito, independente de ser base, ser oposição, não é? Então, é por isso que eu fui contra, porque eu quero acreditar que aqui nessa casa se trabalha seriamente, sem ficar, em determinado momento, só fazendo politicagem, vendo partido e etc. Então, eu trabalho dessa forma. O que o outro faz ou não faz não me interessa, interessa o que minha consciência acha que é correto e a forma que eu gosto de trabalhar. Tá bom? É isso. O projeto continua em discussão. Quero desejar a todos uma ótima tarde. Você que assiste a TV Câmara nesse momento, o debate é sobre o regimento interno, várias mudanças importantes que estão havendo dentro do regimento interno, porém tem um tal de um jabuti no meio que nós não concordamos, né? Por ter um jabutizinho no meio, que é uma coisa que não deveria ser mudada e está sendo mudada, é isso que nós, vereadores, estamos debatendo. Agora, com respeito à fala de alguns vereadores que subiram aqui, eu quero responder em nome de dois doutores que vieram aqui nessa tribuna, né? Dois advogados, Hernani Barreto e também Luiz Flávio, e também o doutor, né, Rodrigo Salomão. Não me pediram para fazer defesa deles, até porque eles não precisam, são trabalhadores. E, vereadores, quando sobem nessa tribuna para falar a respeito de trabalho do vereador fora da Câmara, nós temos que entender que hoje, eu não sou advogado, mas é constitucional, tá? Tem direito o vereador se afastar do cargo público para ser um secretário municipal. Inclusive, temos vereadores nessa casa que são secretários municipal, que se afastaram da legislatura e estão na prefeitura trabalhando. Então, nós temos que tomar muito cuidado, vereadores, para não colocar essa Câmara Legislativa contra a população. E é isso que nós temos que tomar cuidado. O vereador trabalhar fora ou não é prerrogativa do vereador por lei. A Constituição Federal, ela dá para o vereador esse direito baseado na lei. Inclusive, tem um vereador dessa casa que colocou um projeto para que o vereador não trabalhasse fora. E foi dado matéria, eu estou aqui,
o jurídico deu inconstitucional, porque é direito do vereador. Então, para você ver que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente apresenta. Muito cuidado e respeitar o parlamento, porque o parlamento tem o seu direito. Pois não, vereador? Pastor, eu quero agradecer muito as suas palavras, né? O Roni, ele é uma pessoa de comunidade, né? Foi pedreiro, hoje é vereador. Eu também fui lavador de carro, estudei, me tornei advogado e hoje estou aqui exercendo a minha profissão. Faço política, ajudo as pessoas através do mandato e como advogado, eu também ajudo as pessoas a fazer justiça, a conseguir uma aposentadoria, uma reclamação trabalhista. Mas, Roninha, você é meu amigo, não sei o que aconteceu com você nos últimos anos, mas eu não posso deixar de responder. Eu tenho 2 empregos, sou advogado e vereador. Nos últimos 6 meses, eu atendi na Câmara Municipal 435 pessoas. O senhor atendeu 118, menos de uma por dia. Então o trabalho do vereador lá fora, tem que ver se ele está trabalhando aqui dentro também, porque eu trabalho lá fora fazendo justiça e trabalho aqui atendendo as pessoas. O senhor atendeu 4 vezes menos pessoas do que eu nessa Câmara Municipal. Pois não, vereador Nani? Estava falando? Ainda tem, depois vou ter mais... Vereador. Posso... o vereador Nani. Pois não, vereador Rodrigo. Fica à vontade. Vai. Gostaria de te agradecer pelas palavras, mas para mim é algo tranquilo. Eu sempre digo nessa tribuna que eu estou vereador, mas sou médico. Você é médico para sempre. E se a regra fosse ter uma profissão só, não seria vereador. Escolheria ser médico, porque essa é a minha principal vocação. E tem mais. Eu acho que a gente não pode ter vergonha de trabalhar, empreender. A gente tem que ter vergonha, às vezes... tantas histórias que a gente não sabe se é verdade, de vereador que pega dinheiro de assessor, de vereador que não deveria tirar xerox. Eu queria que algumas pessoas, e aí sim a gente podia mudar o regimento, porque eu não consigo entender, enquanto a gente gasta 100 cópias de xerox no nosso gabinete, tem gente que gasta 3.000 e poucos por mês. Aonde vai isso? Será que é o dinheiro público fidelizando o clientelismo dentro da Câmara Municipal? Pois não, vereador, tem 1 minuto. Quero te agradecer pela fala mais uma vez e agradecer a fala da Sônia também. Eu acho que a Sônia foi muito feliz quando coloca que aqui não tem chefe de vereador, cada um conduz o seu mandato, porque quem decide é a população. Nós temos eleição só lá na frente, gente. Vamos pensar na cidade. Vamos parar com esse discurso de querer olhar e medir o projeto do outro com a sua própria régua. Isso não existe. Até porque, me atendo a esse projeto, pastor Rogério Timóteo, o senhor estava também na reunião no dia 25, junto com a vereadora Maria Amélia, que pode afirmar isso, uma reunião convocada por ela às 3 horas da tarde. Eu estava presente. Esse processo aqui tem quase 100 páginas. Então, todo mundo que antecedeu e que falou, não participou dessa reunião, não propôs. E vou mais adiante. Essa emenda número 2, assinada pelos 13, foi proposta por mim. Assinada pelos 13. Talvez não saiba qual é o significado dessa alteração, mas eu não tenho problema, porque a vaidade fica de lado. E quero concluir, vereador Rogério Timóteo, dizendo o seguinte: sou concursado com muito orgulho, estou lá na Previdência cuidando de aposentadorias e pensões, até pedi uma redução da minha carga horária, não é possível, porque não tem concurso aberto, não tem quem colocar no meu lugar lá no Instituto. E eu quero cumprimentar, pastor, a dona Neuza, que é da faxina aqui dessa casa, aniversário dela hoje. Sabe por quê? Porque ela me encontra aqui no final do dia, que eu sou o último que sai dessa casa e o primeiro que chega. Obrigado. Eu quero deixar aqui o final da minha fala, vereadores, autores do projeto. Fala aqui na justificativa, é direito de todos os parlamentares ter o máximo de informação a respeito das matérias em pauta para que possam posicionar-se. Por este motivo, a alteração que ora propomos visa garantir ainda mais a transparência em todo o processo legislativo, permitindo assim que os vereadores possam atuar de maneira mais eficaz. Não está tendo como ter eficácia aqui. Responsável, não está tendo porque nós falou, ninguém deixou. Coerente, não é coerente o que está sendo feito, está mudando o regimento uma parte que não precisa. Em suas decisões e posicionamento, em respeito à vontade popular, não tem vontade popular, porque se falar lá fora para o povo o que representa essa mudança, a vontade popular não vai aceitar. Daqueles que o elegeram, quem me elegeu não aceita essa mudança. Então já está errado aqui essa justificativa que não tem nada a ver.
Mais uma vez, aproveitando para dar destaque, é importante e valioso apoio, aí sim, a participação fundamental dos servidores, só mais um minuto, senhor presidente, Benedito Anselmo Turci, aí sim, Felipe Santos de Lima, aí sim, que nos forneceram material e informação imprescindíveis para embasamento deste projeto. Eles apresentaram material, senhor presidente, para embasamento do projeto, porém não apresentaram que era para mudar o regimento, nessa parte que é prerrogativa do Legislativo. Eles são concursados, sim, mas eu não acredito que eles deram embasamento na mudança desse artigo que é tão importante no regimento interno. Por esse motivo, eu sou contrário, eu sou favorável, né, já falei aqui, a mudança foi muito bela, mas por causa disso, essa mudança que fez aqui, que está prejudicando, é que eu sou contrário ao projeto. Mas essa escrita aqui, tá? Vontade popular. Não sei aonde está tendo vontade popular na justificativa. Eu quero saber depois onde teve vontade popular de quem elegeu nós. O projeto continua em discussão. Gostaria de contribuir com o projeto, né, e dizer aqui minha posição quanto a essa questão, né, de tudo que foi discutido. Como nas discussões com professores, né, eu acredito que a Maria Amélia, meus parabéns, e também Paulinho dos Condutores, juntamente com os funcionários dessa casa, proporam essa alteração até com o nosso amigo falecido Moacir, como começou lá atrás. Com relação, né, a tudo que foi proposto aqui, todos os artigos do projeto foram discutidos com todos os vereadores, amplas discussões para chegar nesse formato. Com relação ao artigo 118, eu me posiciono a favor do que está sendo proposto, no sentido de que há democracia, sim, na minha opinião, tanto que é votado, e foi discutido. O que a gente precisa é compreender que, como a própria Sônia Patas sinalizou, quando for uma proposta boa para o município, será aprovada a emenda. Não existe posição e oposição. A gente está aqui para pensar o quê? No povo, na sociedade, nas pessoas. E se a emenda for apresentada no dia e não tiver que passar, se for por maioria, não vai passar mesmo. Não vai mudar nada. O que vai evitar, na minha opinião, é que sejam feitas emendas para serem utilizadas aqui politicamente, tanto do lado da oposição, quanto do lado da não oposição. Então eu acredito que, como o vereador Roninha falou, a vereadora Sônia falou, nós temos um tempo nessa casa para ser apresentado, o projeto é protocolado, nós temos tempo para estudar o projeto, nós temos tempo para analisar, nós temos tempo para ir nos gabinetes de todos os vereadores para discutir o projeto, ver os pontos positivos, ver os pontos negativos, para chegar na sessão, a gente poder o quê? Votar com tranquilidade o projeto. Vereador, depois... no artigo 118, que está sendo proposto aqui, é importante que fique claro para a sociedade que existe a possibilidade, sim, democraticamente, de ser votada essa emenda, se for importante para a sociedade. Pois não, vereador? Da fala, até tem que respirar um pouquinho para falar nessa casa aqui, né? Porque é engraçado, né? Eu subi na tribuna, falei do projeto, falei minha visão. Não sei, se quiser puxar depois na câmera e puxa, vê depois em casa. Que momento da minha fala eu falei nome de vereadores que tem 2 empregos aqui. Eu não sei nome de ninguém. Aí o vereador vai lá, pega o microfone, pede a fala e fica falando meu nome, achando que eu estou julgando os vereadores que têm 2 empregos. Eu não estou, que tenha 50. A minha fala na tribuna foi que quando tem 2 empregos, não tem tempo de ler o projeto, só vai ler na quarta-feira. Isso eu falei, mas não falei nome de ninguém. Aí vocês mesmos se entregam, eu estou quieto, eu só falei que tem vereador que tem 2 empregos. Aí a Bubi que fica falando aí, eu não posso, eu não soltei nome de ninguém, nem vou soltar. Nem vou soltar, vou ficar quieto, nem vou falar mais nada, eu só estou falando que
É assim que funciona. Chega na hora que é pôr emenda, só isso. Eu só gostaria também de esclarecer, quando a gente fala em colocar um jabuti no meio do projeto, no meu entendimento, é quando você coloca ali de última hora, sem ninguém poder perceber. Não é isso que aconteceu. Foi discutido. Foi discutido esse artigo. Esse artigo foi discutido e, se for votado e passar, é democracia. Por isso que tem 13 vereadores aqui. Na minha opinião. Eu acho que cada um tem o seu direito de colocar a sua opinião, de falar, enfim. Eu estou tendo a oportunidade de dar a minha opinião. Tem 13 vereadores. Se empatar 6-6, nós temos aqui o presidente da Câmara para poder desempatar. Agora, não é porque, muitas vezes, uma opinião é contrária à minha que eu vou falar que é antidemocrático. Está aí discussão aí na sociedade o tempo inteiro. Não, democracia é isso. É discutir. E por isso que tem 13 vereadores. Ô, Dodi. Pois não? Só uma parte. Então, para a gente deixar também justo, que a discussão virou da água para o vinho aqui, mas também não é justo falar que você protocolar uma emenda no dia é porque você não leu o projeto. Você está sendo leviano com os outros vereadores. Não é verdade. Porque o vereador Abner... Não foi você que falou. Porque o vereador Abner, hoje ele fez uma correção no meu projeto. Ele falou, Rodrigo, poderia melhorar. O Bruno do SASAC falou, um tempo maior. Cara, eu acatei na hora. Isso é democracia. É você saber trabalhar em equipe. Agora, falar que você não pode apresentar uma emenda no dia porque você afirmar porque você não leu o projeto, isso não é verdade, isso é leviano. Só complementando, o Rodrigo, exatamente, não mudou, é simples. Gente, quando um projeto é de interesse público, pois tá bem, o seu projeto passou, a sua emenda passou, você entende? Quando é um interesse público que vai favorecer a população, esse projeto vai passar. Eu não sei por que tanto medo, tanta insegurança, tanta discussões em cima de algo que está simples e é democrático, porque foi colocado com antecedência nesta casa. Obrigada, viu, Dude, pela parte. Só aqui para continuar. Então, só deixar claro que eu não falei, né, do doutor Rodrigo, nada sobre vereador nenhum, sobre nada, é uma questão... Estou discutindo o projeto, até o momento aqui eu só estou discutindo o projeto. Tá? E dentro da minha opinião, eu acredito, com todo respeito a todos os 13 vereadores que estão aqui, eu acredito que mais democracia do que foi a discussão desse projeto. A Maria Amélia, juntamente com o nosso presidente, Paulinho dos Condutores, juntamente com todos os servidores dessa casa, estão debruçados nesse projeto, acho que desde o início do ano passado, meio do ano passado. Então, quer dizer, todo mundo teve a possibilidade de discutir, de propor, de sinalizar, de justificar. E eu acredito que alguns vereadores são contra a emenda. Tudo bem. Isso é democracia. Tem direito. Como eu tenho direito de discordar. E nem por isso é antidemocrático. Nem por isso nós estamos colocando no meio um jabuti. Porque, só para concluir, presidente, porque não é jabuti, tanto que não é jabuti esse artigo, porque foi discutido, amplamente discutido o artigo. Tudo bem? Vereador, acabou meu tempo? Então, muito obrigado. Um abraço a todos os vereadores, respeito a opinião de todos, mas eu gostaria de deixar aqui a minha opinião. O projeto continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente, diante dessa questão toda que foi colocada em cima do artigo 118, quero fazer um requerimento, de acordo com o nosso regimento interno, para que a gente possa fazer uma votação de destaque em separado. Acho que eu explanei aqui a questão técnica, não vou entrar no mérito de ser democrático ou antidemocrático, porém, pode deixar que daqui a pouco eu falo o enquadramento do regimento interno, daí eu passo para vocês. Está no artigo 101A, inciso 6. Então,
com relação a essa questão, e eu tenho 3 minutos, tá, senhor presidente? Com relação à emenda, está no artigo 116, pode dar uma olhada. Então, com relação aqui à emenda, eu quero só reiterar. Nós temos 3 tipos de emenda: a supressiva, a modificativa e a corretiva. Então, eu vou me ater somente à terceira possibilidade, que é a corretiva. Se em um projeto aqui estiver a palavra retificação e essa palavra for ratificação, nós não vamos poder fazer isso. Então eu entrei aqui, nós vamos ter que ficar correndo atrás de 7 vereadores, para colher a assinatura, sendo que o vereador tem autonomia, foi eleito pela população, um único vereador representa uma parcela da sociedade, não pode fazer uma emenda corretiva de forma individual, tem que pedir a bênção para mais 6 vereadores. Então, nós tentamos de todas as formas explicar as condições de emendas, subemendas aqui. Então, jamais votei um projeto aqui sem ler. Formo minha convicção com base nos ensinamentos que eu trago dos professores, das pessoas que eu trabalhei, das pessoas que me ensinam a cada dia, do meu gabinete que me auxilia. Então eu quero pedir, senhor presidente, com base no nosso regimento, que a gente possa fazer uma votação de destaque em separado com relação ao artigo 118. Presidente, projeto continua. Por favor. Tem vereador que foi lá acima e falou lá, aí tornou a falar de novo. A gente vai tornar a falar de novo, vereador, porque eu vou falar também. Porque se não era uma vez só que tinha falado no projeto? Questão de ordem, vereador, ele não falou sobre o projeto, ele está dando a proposta de voto de destaque. Eu posso falar outra coisa no projeto, aqui outros artigos? Se o senhor estudar aí o regimento interno e falar em cima do que ia ser o destaque ou não, sim, mas Nossa, no projeto não. Então nós não vamos acabar saindo daqui. Então hoje não sai daqui. Porque se abrir espaço para esse jeito, sai daqui hoje. Questão de ordem, o projeto continua a discussão. Eu gostaria de tecer também meus comentários daqui também, eu acho importante, é um projeto que foi trabalhado, né, praticamente esses 2 anos que a gente está na casa, por mim e pela vereadora Maria Amélia, e me surpreende muitas vezes, né, várias vezes houve as discussões desse projeto, em discutir, todos os vereadores, né, muitas vezes chamavam numa reunião e trazer para cá, né, a última votação no dia de hoje para fazer nesse projeto essa discussão. Eu queria aqui, eu acho que a gente respeita aqui toda a fala de todos os vereadores, é importante a gente se atentar a isso. Eu acho que cada vereador que está aqui nessa casa está aqui porque foi votado pelo povo e pela população. A gente tem maior respeito de todos os vereadores, mas eu acho que a gente também tem que se atentar um pouco nas discussões que a gente faz aqui, porque a população, na realidade, quer ver o que aqui de nós, enquanto vereador, é proposta, é sugestões, né? Eu acho que é para isso que a gente foi eleito, né? E dizer que essa Câmara, nós não podemos transformar ela numa batalha de degradação entre vereadores, que aqui a gente não está para discutir casos pessoais com vereador A ou B, aqui a gente está para apresentar proposta para o povo e para a população, e é nesse sentido que a gente vem falar, porque nós temos certeza que agora, nesse momento, como está acontecendo, o pessoal do Veranejal, lá o pessoal do Varadouro, aonde caiu a ponte, não tem onde passar, está conclamando por nós, para que a gente possa ajudar, né? O pessoal do Remédio, onde eu estive lá, eu acho que esse é o sentido da população,
esperar de nós, enquanto vereador, e essas discussões sadias que a gente tem que trazer para cá. Não chegar aqui e a gente ficar discutindo coisas pessoais, muitas vezes, de um vereador e outro. Eu acho que cada vereador sabe o papel que tem que exercer, sabe o que tem que fazer, foi eleito para isso, a gente respeita o povo e a população, mas, ao mesmo tempo, também dizer que o projeto veio para essa casa e cabe qualquer vereador, o vereador está analisando se concorda ou não com a proposta, é trazer e votar. Eu sempre prezei justamente por isso, e sempre defendi a democracia, e a democracia ela é importante. Numa assembleia onde tem milhares de pessoas, geralmente a minoria, quando ela perde numa assembleia, ela acata a maioria, né? E a gente acompanha isso e sabe que isso é fato. Nós estamos vendo no Congresso, aonde o presidente que foi eleito, Lula, está se desdobrando para fazer com que o Senado aceite a quebra de teto de gasto. Essa é a realidade. Se ele não convencer, não tem. E é o convencimento. E aqui não está cerceando, não está licenciando o direito dos vereadores colocar as emendas. Agora, que cada vereador que coloca a emenda no dia, que ele tem que ter a prerrogativa, ele tem que ter o jogo político para ele poder convencer os outros vereadores. É assim a política que funciona. A política sempre foi assim. Né? E nós estamos mudando ainda, não como era no passado, que você vinha para cá, praticamente, com a cangaia no pescoço, que você tinha que votar naquilo que quisesse. Hoje não é assim. Essa Câmara aqui, ela trabalha de uma forma democrática. Aqui eu sou claro a dizer, e sempre falei, eu não sou situação nem oposição, eu sou o povo. O que é bom para a população, eu voto. O que é ruim para a população, eu não voto. Eu acho que a gente tem que partir dessa premissa. E é nesse sentido que eu não gosto e não vou concordar com a falácia de muitos vereadores aqui, muitas vezes acusando um ao outro. Vereador dizendo que eu gasto menos cheques, que eu não gasto gasolina. Eu gasto a gasolina que é pertinente para mim enquanto vereador. Eu gasto o cheques que é pertinente para mim enquanto vereador, porque não é eu que estou gastando para mim. Eu estou gastando para o povo, para a população, porque eu saio daqui, eu vou no veranejar, eu vou no carro da Câmara. Então, assim, o vereador que trabalha, ele tem a cota, e essa cota é para gastar, mas em favor do povo e da população. Eu não vou sair daqui a pé para ir lá no Varadouro, eu não vou sair a pé para ir em qualquer bairro, eu vou porque tem um carro da Câmara. Então, assim, essa política de dizer eu não gasto nada da Câmara, eu gasto sim, porque cada vereador aqui tem a prerrogativa e sabe quanto gasta, mas com muita cautela, com muito respeito com o dinheiro público. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar, com respeito ao dinheiro público, com respeito à população que nos elegeu, e esse projeto é essencial, porque aqui o regimento interno da Câmara, há muitos anos aqui, ninguém mexia. A gente mexeu em várias coisas aqui para melhorar para os trabalhadores, para melhorar para a população, e esse regimento, com certeza, vai ajudar muito, que foi construído junto com os trabalhadores da Câmara, junto com a maioria dos vereadores aqui, porque entende a necessidade. Eu acho que é nesse sentido, é com essa responsabilidade que a gente coloca esse projeto. E aí fica a cargo de cada vereador se vota contra ou a favor, né, nessa emenda aqui. Então, assim, eu acho que a gente não precisa criar aqui uma discussão, criar aqui um debate, uma degradação entre vereadores, porque isso não interessa para o povo, isso não interessa para a população. O que interessa para a população são os projetos que vêm de encontro com o anseio da população, e é por isso que nós fomos eleitos. Então fica aqui, né, é um desabafo que a gente tem que fazer, porque muitas vezes os vereadores se exaltam aí na hora de falar, mas a gente tem que seguir o regimento, tem que seguir o que tem que ser, e essa é onde você discute. Aqui é o nosso campo de dizer o que você é a favor ou contra. Respeito todos os vereadores aqui, volto a falar, enquanto presidente, procurei trabalhar da maior forma democrática possível, dando atendimento a todos os vereadores, para que a gente possa terminar aí esses 2 anos numa boa gestão e, com certeza, ter aí com todos os vereadores e vereadoras dessa casa. O projeto continua em discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 1. Emenda 1. Fica suprimido o parágrafo 8º do artigo 7º do projeto em epígrafe, passando o parágrafo 9º a ser o 8º. 2. O parágrafo 3º do artigo 13 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. É vedado ao vereador utilizar o material de administração pública, no caso legislativo, o objetivo de gerar ofensas aos demais pares, com inserção de material impresso, contendo fotografia, votações e demais atos do legislativo, com finalidade de macular a imagem e a honra dos edis,
ferindo o Estado Democrático de Direito. 3. O parágrafo 4º do artigo 13 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 4º. Se praticada a conduta do parágrafo 3º, deverá ser alvo de análise sob a ótica da legislação acerca da improbidade administrativa e ainda submetida ao crivo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar na forma legal vigente. 4. O inciso 4º no artigo 28 passa a ter a seguinte redação. 4º. As inscrições que eventualmente possam gerar possibilidade de quebra de possibilidade por proporcionalidade partidária serão indeferidas pelo presidente da mesa, diretora dos trabalhos de eleição. 5. O parágrafo 1º do artigo 64 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. Durante as sessões solenes, somente os vereadores e equipe de cerimonial, homenageados, representantes de imprensa e secretários, diretores poderão permanecer em plenário, em lugar reservado de acordo com suas funções. 6. O parágrafo único do artigo 69 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Todas as sessões solenes do Legislativo previstas em legislação própria, a critério da presidência ou por solicitação do vereador, aprovado pelo plenário, poderão ser transformadas em atos solenes e serem realizados no início das sessões ordinárias, e o discurso dos oradores desses eventos terão seu tempo limitado em 10 minutos improrrogáveis. 7. A linha C do parágrafo 5º do artigo 67 passa a ter a seguinte redação. As frentes parlamentares registradas poderão requerer a utilização do espaço físico da Câmara Municipal para a realização de reuniões, o que poderá ser definido a critério da presidência, desde que não interfira no andamento dos trabalhos da Casa, não implique na contratação de pessoal, fornecimento de transporte ou qualquer outra despesa que possa ser suprimida pelo gabinete de seus vereadores integrantes. 8. O parágrafo 9º, 10 e 11 do artigo 124 passam a ter a seguinte redação. Parágrafo 9º. O parecer exarado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos que opine pelo arquivamento da propositura será avaliado pela Comissão Constituição e Justiça, que se manifestará em parecer pelo arquivamento ou prosseguimento da tramitação, fundamentando sua decisão com embasamento legal ou jurisprudencial no prazo de 15 dias. Parágrafo 10º. Parágrafo 10. Caso a Comissão de Constituição e Justiça entenda pela quantidade da matéria, nos termos do parágrafo 9º, a propositura seguirá para o parecer das respectivas comissões para avaliação do mérito. Parágrafo 11. Quando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça manifestar concordância com a avaliação da Secretaria de Assuntos Jurídicos, quanto ao arquivamento, a propositura será arquivada pela presidente da Câmara, nos termos do inciso 3º do artigo 67. 9. O caput do artigo 128 passa a ter a seguinte redação. Artigo 128. Salvo a expressa disposição prevista pelo regimento, será de 15 dias prazo para aparecer das comissões, contando a partir do ato de conhecimento da manifestação favorável da Secretaria de Assuntos Jurídicos ou da Comissão de Constituição e Justiça, caso for o caso. 10. Fica acrescido no artigo o projeto a ser, que será 165, com relação abaixo, remunerando os demais. Artigo 165. No período compreendido entre 20 de dezembro a 6 de janeiro da Câmara Municipal permanecer em recesso administrativo, devendo os servidores estarem em regime de plantão para os casos de convocação dos respectivos secretários, diretores, inclusive para fim de eleição e posse da mesa diretora ou de outra necessidade específica. 11. Fica incluído o sumário ao final do projeto de resolução, em epígrafe, cuja remuneração das páginas será datada a redação final do setor de propositura após a sua aprovação. Sumário. Título 1, da Câmara Municipal. Capítulo 1, disposições preliminares. Capítulo 2, das instalações. Título 2, dos vereadores. Capítulo 1, posse e licença de vaga da renúncia. Capítulo 2, do exercício do mandato. Capítulo 3, dos líderes e vice-líderes. Título 3, dos órgãos da Câmara. Capítulo 1, da mesa. Seção 1, disposições preliminares. Seção 2, das eleições da mesa. Seção 3, da renúncia e destituição da mesa, seção 4 do presidente, seção 5 dos secretários, capítulo 2 das comissões, seção 1,
disposições preliminares, seção 2 das comissões permanentes, seção 3 das comissões, composição das comissões permanentes, seção 4, comissões especiais, título 4 das sessões, capítulo 1 das disposições preliminares, capítulo 2 das sessões ordinárias, capítulo 3 dos atos solenes, capítulo 4 da tribuna livre, capítulo 5 do expediente, capítulo 5 da ordem do dia, capítulo 7 do horário da tribuna, capítulo 8 das sessões extraordinárias, capítulo 9 das sessões solenes, capítulo 10 das audiências públicas, capítulo 5 das atas, capítulo 6 das disposições, capítulo 1º, disposições preliminares, capítulo 2 dos projetos, capítulo 3 das indicações, capítulo 4 dos requerimentos, capítulo 5 das moções, capítulo 6 dos votos pesar, capítulo 7 do pedido de informação, capítulo 8 do substitutivo, das emendas e das subemendas, capítulo 9 das sanções e do veto, capítulo 10 dos recursos, capítulo 7, título 7 das tramitações dos debates e das deliberações, capítulo 1 da tramitação, seção 1, disposições preliminares, seção 2 dos pareceres dos prazos, capítulo 2 das discussões, capítulo 1, seção 1, disposições preliminares, seção 2 dos apartes, seção 3 dos prazos, seção 4 do adiamento, seção 5 do encerramento, capítulo 3 da votação, seção 1, disposições preliminares, seção 2 dos encaminhamentos da votação, seção 3 dos processos de votação, seção 4 do número e dos métodos de votação, seção 5 da verificação de votação, capítulo 4 da redação final, título 8 da elaboração legislativa especial, capítulo 1 dos códigos, capítulo 2 do orçamento do plurianual, da lei de diretriz orçamentária, capítulo 3 da prestação de contas, título 9 dos subsídios, título 10 das concessão de homenagem, título 11 do regimento interno, capítulo 1 das interpretações dos precedentes, capítulo 2 da questão de ordem, capítulo 3 da política interna, título 12 das disposições gerais, capítulo único da Secretaria Administrativa, capítulo 13 das disposições finais, assina Maria Amélia. A justificativa. A presente emenda tem por finalidade promover as necessárias adequações sugeridas pelo secretário-diretor jurídico, Wagner Tadeu Boacro Marques, durante a reunião realizada no nosso gabinete, no dia 14 de outubro de 2022, e suposto esperança merecer o apoio do eglégio plenário. Assina Maria Amélia. É isso. Emenda número 1 está em votação. Os vereadores que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 1 aprovado. Próxima emenda. Emenda número 2. O parágrafo 7º do artigo 124 do projeto em resolução em epígrafe passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 9º. Quando a Secretaria de Assuntos Jurídicos ou a Comissão de Constituição e Justiça indicar a tomada de providência destinada ao prosseguimento da propositura, será concedido mediante comunicação por e-mail ou sistema digital o prazo de 15 dias para que o vereador autor efetue a regularização, ficando a matéria sobreposta por igual período. Assinam vereadores Maria Amélia, Paulinho dos Condutores, Abner Dude, Edgar Sassac, Hernani Barreto, Luiz Flávio, Paulinho do Esporte, Rodrigo Solomão, Rogério Timóteo, Roninha, Sônia Regina Gonçalves, Valmir do Parque Meia Lua. Emenda número 2 está em votação. Os vereadores que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 2 aprovado. Próxima emenda. Emenda número 3. O artigo 118, projeto de resolução epígrafe... Essa emenda foi rejeitada. Foi rejeitada? Está arquivada pelas comissões. Então tá bom. Então, que desculpa, a emenda 3 foi rejeitada pelas comissões. Próxima emenda. Não temos mais emendas, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça a votação nominal do projeto na forma regimental. Pela ordem, senhor presidente, como que ficou com relação Sim, vamos ao votar. requerimento? Pode esperar que... Não. É depois, tá? Ah, ok. Perfeito. Como vota o vereador Edgar Sasaki, favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, só justificando o voto, quero aqui agradecer a todos pelo debate, quero pedir desculpa ao vereador Dude pela forma ríspida que aqui nos bastidores aqui nós conduzimos aqui uma fala, mas é sempre no intuito de enriquecer e fazer o que é positivo para a população de Jacareí. Então, por entender que a não alteração do artigo 118, ele fere diretamente em princípios que eu prezo muito, que é o princípio democrático de direito, a participação das minorias e a possibilidade concreta de termos algo talvez aprimorado em benefício da população, eu vou contrário ao projeto. Contrário? Sim, sou contrário, não tiro o mérito de todos aqueles que trabalharam, sou favorável a muitas partes do projeto, mas não tem como votar pela metade. Então, acho que diretamente na função do parlamentar, isso prejudica e muito. Por isso, sou contrário. Como vota o vereador Luiz Flávio? Contrário. Como vota a vereadora Maria Amélia? Só mais uma vez justificando, para você que está nos assistindo, não fere em nada a democracia, pelo contrário, dá sim o direito do vereador ter que colocar a sua emenda e somar com os demais parceiros para que, de forma democrática, a emenda seja validada. Então, o meu voto é favorável. Obrigado, Felipe, obrigado, Bácaro, obrigado, Turci, todos, Valéria também, todos que puderam contribuir para essas modificações no regimento interno desta casa. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, quero novamente parabenizar a Maria Amélia, o Felipe, a todos aí envolvidos pelo trabalho. Mas a questão que fica é se não, nós tivemos um exemplo, nem sempre, o julgamento não é técnico, o julgamento é político. A emenda 3 que nós fizemos hoje, ela não tem nada que desabone ela vir para votação, e ela foi parada nas comissões. É assim que funciona. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com certos passos que a gente dá, certos votos que a gente faz. Então, meu voto será contrário. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Só justificando o voto, senhores vereadores, houve muitas mudanças bacanas no projeto, porém, você tirar o direito do vereador, apenas o vereador poder colocar emenda, isso eu acho um absurdo. Ele ter que correr atrás de 7 assinaturas, sendo que é um direito do vereador poder passar a emenda dele. E respondendo aqui, né, sem me dirigir a vereador, sendo que o Dude que falou essa palavra, mas eu quero dizer, eu falei jabuti lá em cima e foi citado muito jabuti. Eu quero falar que a palavra jabuti, ela surgiu quando mudavam um texto da lei original e foi dado por causa de Ulisses Guimarães. Quando se mudava um texto original da matéria e também, né, no parlamento, eles falavam, está colocando um jabuti, é uma mudança. Então, eu permaneço falando que é um jabuti a mudança do texto original. Por isso eu sou contrário a... Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner? Favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Projeto de autoria dos vereadores Maria Amélia e Paulinho dos Condutores, assunto dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal. O projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis e 4 votos contra. Coloco agora em votação o destaque do vereador Hernani, referente ao artigo 118
Vereadores contrários ao artigo 118 que se manifestam, por favor, levante seus braços. Destaque do vereador Hernandes, aprovado. Sim, exatamente. O artigo 118 está aprovado. Vereador Hernandes, artigo 118 está aprovado. Senhor presidente, o destaque é a exclusão do 118, não é a votação do 118. Excluiu o 118, voltar ao 48 em forma de 125, porque ele foi jogado para o final do regimento interno. Esse é o destaque. Olha aqui, ó. Parágrafo 4º, o destaque do texto será possível. Desculpa, parágrafo 3º, o destaque e votação em separado poderá ser solicitado para artigo, parágrafo, inciso, item e a linha. Então, o destaque é para a supressão do artigo 118, mantendo o 48, incluindo como 125. Sim. Pessoal, vamos lá? Coloque em votação a supressão do artigo 118 do vereador Hernandes, referente ao artigo 118, a supressão do artigo 118. Os vereadores que é contrário à supressão do artigo 118, por favor, levante os braços. Oito votos a favor da supressão, contra a supressão. Então, mantém o artigo, correto? Próximo projeto.